Fala também do Corinthians, longa entrevista concedida pelo presidente alvinegro, falando sobre contratações, saídas, também sobre a questão política, a chance de renúncia, entre outras novidades. Fala também do Corinthians, que virou alvo de um grande complô de clubes brasileiros, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Corinthians, por sua vez, pode voltar a ter problemas com a Esportes da Sorte. É que a AGU, a Advocacia Geral da União, informou que vai recorrer para tentar cassar a liminar que permite a Esportes da Sorte operar em território brasileiro. Para completar o giro de notícias, com Taki Angel e Oscar Romero, os irmãos acabam de adquirir um clube da terceira divisão no Paraguai. Trata-se do Clube Esporte Colômbia, onde eles começaram a carreira. Hora de falar sobre um complô declarado público de vários clubes brasileiros contra o Corinthians. E a maior vítima acabou se tornando a Copa Votorantim Sub-15. Que funciona como uma espécie de Copa São Paulo de Juniores para atletas da categoria Sub-15. Ela está por começar, acontece sempre na cidade de Votorantim e não terá 13 times que já estavam confirmados, com passagens inclusive marcadas, os times vindo para Votorantim. Tudo acontece quando o Corinthians contrata um atleta de 14 anos de idade do Palmeiras, usando de um aliciamento, pelo menos foi o que o Palmeiras apresentou ao movimento dos clubes formadores do futebol brasileiro. Existe um código de ética entre esses clubes que integram o movimento. O Corinthians quebrou esse código e foi punido, excluído do movimento. A partir daí, além da punição da exclusão, todos os outros times passam a exigir que as competições sub-15, sub-17 deixem de ter deixem de ter a presença de clubes excluídos desse movimento, no caso o Corinthians. O pessoal do movimento entrou em contato com o pessoal da Copa Votorantim e falou, ó, se o Corinthians disputar esse torneio, a gente está fora. O prefeito da cidade de Votorantim disse que não tinha autonomia para excluir clube algum, até porque o Corinthians não feriu nada em relação à organização. E a decisão de manter o Corinthians fez com que São Paulo, Palmeiras, Santos, Cruzeiro, América, Juventude, Goiás, Sport, Fortaleza, Ferroviária, Guarani, Bahia e Novo Horizontino abrissem mão da disputa da competição. A consequência, o torneio, que teria 16 times, passou a contar com apenas 12. E a introdução, os substitutos desses times de peso que saíram, dá para dizer que é uma substituição bem modesta. Entraram Lemense, Paulínia, Aster, União São João, Prata da Casa, Noroeste, Inter de Limeira, Rio Branco e São Bento. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre o tema. Use o espaço para comentário e registre o que você pensa. Combinado? Para repercutir uma longa entrevista concedida pelo presidente Augusto Melo, do Corinthians, ao canal Identidade Corintiana. Ele é perguntado, por exemplo, sobre reforços e diz, abre aspas, não temos nenhuma negociação vigente com atleta nenhum. Estamos de olho no mercado e se houver alguma contratação, o torcedor saberá. Mas, por enquanto, estamos focados em manter nosso elenco do ano passado. Ele também foi perguntado sobre vendas, abre aspas, tivemos excelentes propostas por um ativo do clube, mas optamos por não desmanchar o time. Precisamos ter uma equipe que dispute títulos. Nossa maior contratação foi manter os jogadores em nosso elenco, mas infelizmente o Corinthians não tem R$1 em caixa hoje. Essa última frase super importante. Renovações de contrato, o presidente diz que às vezes o jogador tem uma proposta melhor e não quer mais ficar, como aconteceu com o Caetano. Ele completa dizendo que o Corinthians quer ficar com o Giovani, mas até agora não houve resposta do atacante. Sobre salários atrasados, abre aspas, ainda temos algumas coisas pendentes, mas vou conversar com o jurídico hoje. Tínhamos tudo sob controle, mas o bloqueio de contas prejudicou demais o nosso planejamento. Ele se refere, entre outros, a bloqueios por conta de ações do André Cunha, empresário que cobre um caminhão de dinheiro do Timão. Sobre a renúncia, se existe a chance dele ir embora, eu jamais vou abandonar meu cargo, nunca. Divergências em relação às contas apresentadas ao CORE, o presidente respondeu que não existe nenhuma divergência, estamos abertos ao Conselho Deliberativo para mostrar todos os contratos e sanar todas as dúvidas. E uma pergunta super importante sobre a saída do Marcelo Mariano, diretor adjunto e seu braço, diretor administrativo e seu braço direito no clube, abre aspas, não mandei o Marcelinho embora por não haver nenhuma prova contra ele. Não vou cometer injustiças.
Foi da mesma forma com o Sérgio Moura. A decisão da saída foi deles, porque vão processar muita gente que os acusa falsamente. Fecha aspas. Só para lembrar, nessa segunda-feira, o Conselho Deliberativo vota pelo impeachment ou não do presidente, e é grande a chance de o Augusto perder essa votação. Depois vai depender dos sócios para não ser expulso da presidência alvinegra. Hora de falar sobre Fagner. Quais os reais motivos da saída dele do Corinthians? Esse foi um dos temas abordados por Ramon Dias na entrevista coletiva depois da vitória do Timão por 2-1 de virada contra o Red Bull Bragantino em Bragança na estreia dos dois no Paulistão. Importante contar que Pedro Raul fez gol, desencantou e foi bem na vitória de virada. O outro gol corintiano marcado por Thales Magno. O Red Bull Bragantino havia aberto o placar com o Lucas Evangelista no primeiro tempo. O Ramon Dias procurou ser educado e protocolar na resposta sobre o Fagner, abre aspas para o argentino. Antes de tudo tenho que agradecer ao Fagner por tudo que ele fez aqui, mas o clube tem que pensar no futuro, fazer os jovens crescerem. Isso foi decidido em conjunto, não a curto, mas a longo prazo. É uma necessidade, fecha aspas. Ou seja, o Ramon saiu pelo discurso de que havia necessidade de rejuvenescer o elenco e dar chance para atletas mais jovens, como, por exemplo, o Léo Maná, que foi titular na partida de ontem. Embora o Corinthians melhora mesmo quando o Mateuzinho entra no lugar do Léo Maná. Mas esse discurso do rejuvenescimento não é a principal justificativa ou o grande motivo para a saída do atleta. O Corinthians fez péssimo negócio com o Fagner, o emprestou de graça ao Cruzeiro e pagando a maior parte dos vencimentos. O Fagner ganha na casa dos 800 mil, 500 mil serão bancados pelo Corinthians, o Cruzeiro vai ter a responsabilidade de apenas 300 mil por mês. Posso assegurar para vocês que os Fagner saem do Corinthians por conta de um relacionamento desgastado com alguns atletas importantes do elenco. O Fagner era um dos mais antigos e durante boa parte desse período foi o responsável, por exemplo, pela caixinha. Era o cara que comandava e que multava os atrasados, enfim, isso gera algum desgaste. O Fagner também tem personalidade forte, é um cara às vezes bipolar, muito duro em alguns dias, em outros dias um pouco mais relaxado. Isso acabou gerando desgastes internos. A relação dele com o Ramon Dias também estava muito longe de ser boa. Pelo contrário, era uma relação ruim. Diante desse cenário, o Ramon pediu que o Fagner fosse negociado. Ele entende que o vestiário do Corinthians ficará melhor sem a presença do Fagner, abrindo mão também de um jogador super importante. Fagner que ainda tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2026. Você, corintiano, acha que o Fagner fará falta? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Corinthians com saída definida. O Corinthians tratou como um desligamento. Eu vou tratar como uma demissão de Marcelo Mariano, diretor administrativo do Corinthians e braço direito do Augusto Melo desde seu primeiro dia como presidente. O Marcelo Mariano cai por conta do escândalo envolvendo a Vaidbet. Foi o Marcelo Mariano, como diretor administrativo, que foi até o departamento financeiro e exigiu o pagamento de 1.400.000 ao Alex Cassundé, referente a 2 notas do acordo de comissionamento. A gente soube depois que o Alex Cassundé não participou de comissão alguma e não teria direito a esses 25 milhões de reais que ele receberia ao longo dos 3 anos de contrato com a Vaidbet. O pior é que esse 1.400.000 que foram destinados ao Alex Cassundé não tiveram autorização do diretor financeiro, Rosala Santoro. Para complicar mais ainda a situação, a polícia descobriu que parte desse 1.400.000 que caiu na conta do Alex Cassundé foi repassado para empresas fantasmas. Diante de toda a pressão, especialmente depois do depoimento do dono da Vaidbet, que em dezembro a polícia afirmou que o Alex Cassundé nunca havia intermediado absolutamente nada, houve uma pressão muito grande em cima do Augusto Melo pela demissão, pelo desligamento do Marcelo Mariano, e ele já não faz mais parte do timão. A partir de agora, vale lembrar, todas as atenções voltadas para a próxima segunda-feira, quando o Conselho Deliberativo vota pelo impeachment ou não do presidente Augusto Melo. A pressão é gigante. Queria destacar a frase do Rubão, que foi diretor de futebol do Augusto Melo no início da gestão, a respeito do desligamento do Marcelo Mariano. Abre aspas para o Rubão: o chefe da quadrilha acaba de entregar a cabeça do mordomo para a torcida na tentativa desesperada de se salvar da cana, da prisão. Salve o Corinthians, escreveu o Rubão. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre esse tema. Você está do lado de quem?
Como vê esse desligamento do Marcelo Mariano? E o Augusto, por que segurou tanto tempo esse diretor administrativo que era detestado por muitos? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta mais tarde. Tchau! Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Estamos falando realmente do Coringão. E se você ficou no vídeo até aqui, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativando também o sininho de notificação. É muito importante a sua participação nesse canal do Corinthians. Então, para você ficar por dentro de tudo, dar aqui a sua opinião, não esqueça de ficar aí atenado sobre todas as informações. Para isso, basta se inscrever no canal. Caso você não for inscrito, se for inscrito, já aí nos ajude se tornando membro do canal, porque isso vai dar um apoio pra gente aí e fortalecer legal o nosso trabalho. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no coraçãozinho. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos.